Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Contraturno Digital. Eu sou Vanessa Mafra, professora de Língua Portuguesa do 7º ano do Fundamental. Vamos verificar o que a nossa aula traz? Olha só, aula de número 75. Eu sou o centro, objeto de conhecimento, morfossintaxe, leitura de textos constituído por períodos com ênfase no núcleo dos verbos. Então, vamos para a nossa aula. Quando falamos ou escrevemos, usamos várias palavras, certo? Mas será que essas palavras podem aparecer de qualquer jeito, em qualquer posição? Com certeza não! Elas precisam estar organizadas, elas precisam fazer sentido. Isso mesmo. Um texto, ele é formado por um conjunto organizado de palavras que formam frases, que formam parágrafos, que formam o próprio texto. Muito bem, vejam as imagens. Olha só, tem uma moça na praia, a outra imagem, crianças sorrindo, né? Aí, ó, tá no guarda-chuva, tá chovendo. Aqui, com essas duas imagens, nós conseguimos produzir um texto, não íamos conseguir? Com certeza sim. Só que a gente vai começar com frases, tá bom? Que frases a gente pode associar a essas duas imagens? Ó, pra moça que tá aí na praia, tem sol, a gente pode dizer o quê? Que dia lindo! E para as crianças que estão aí sorrindo, brincando, quanta alegria! Podemos também dar outros exemplos de frases, né? Olha só, o dia está lindo hoje para a moça que está na praia. E para as crianças brincam na chuva. Então, olha aí, só de olhar nossa imagem, a gente conseguiu dar duas frases como exemplos. Vocês conseguiram perceber a diferença entre a primeira e a segunda frases que a gente deu? A primeira não aparece o quê? Verbo. E na segunda aparece. Percebam aí, ó. O dia está lindo hoje, ó. Está. As crianças brincam na chuva. Brincam. Então vejam que há presença de verbo. Então as primeiras frases seriam o quê? Somente frase. E a segunda nós chamaríamos de oração. Então, vamos verificar o que são frases. Vamos então verificar o que é frase. Olha só, nós chamamos de frase, ó, enunciado linguístico que possui um sentido completo. Lembrando, né, que a frase tem que começar com letra maiúscula e terminar com uma pontuação. Aí nós temos os tipos de frases, mas eu trouxe somente dois. Frase nominal, não apresenta verbo. E nós temos a frase verbal, apresenta verbo. Como a gente está falando de verbo, não podemos deixar de falar sobre a oração. Oração é um enunciado que contém um verbo ou locução verbal e que pode não apresentar um sentido completo. Então vejam que a frase é obrigatório ter sentido completo, enquanto a oração não. Vimos que o que difere uma frase nominal de uma frase verbal é o verbo. Vimos que ele também aparece dentro de uma oração. E o que é verbo, professora? Verbo é a classe gramatical que expressa um movimento, estado, fenômenos da natureza, entre outras possíveis ações realizadas ou sofridas pelo sujeito de um enunciado. Nós vimos o que é frase, frase nominal, frase verbal e oração, certo? Então agora nós vamos retomar as imagens e as frases que nós fizemos logo no começo da aula. Então olha só, nós falamos na primeira imagem, que dia lindo, o dia está lindo, certo? E na segunda imagem, quanta alegria, as crianças
brincam na chuva. E aí nós percebemos que uma tem presença de verbo e a outra não. Então, que dia lindo, pelo fato de não ter verbo, nós vamos classificar como frase nominal. A segunda, o dia está lindo hoje, percebam que tem verbo, o verbo está, né? Então, é uma frase verbal, uma oração, porque tem presença de verbo. Lembre-se que a frase ela tem que começar com letra maiúscula, terminar com um ponto, né? E ter sentido completo. A oração não é obrigatório ter sentido completo. Pode ter? Pode, mas não é obrigado. A nossa segunda imagem, nós falamos, quanta alegria, como não tem verbo, frase nominal. A segunda, as crianças brincam na chuva, brincam é o nosso verbo. Então, é uma frase verbal que a gente chama de oração. Então, vejam só, viram quanto é importante o verbo? Né? Na primeira não tem verbo e a segunda tem. O verbo é o termo muito importante, porque ele passa várias informações para a gente. Quem fez, o que fez, quando fez, né? Então, quando a gente faz a pergunta para o verbo, a gente vai saber quem é o nosso sujeito, que é aquele que vai praticar ou sofrer a ação do verbo. Nós vamos saber quem é o predicado, que é tudo aquilo que declara sobre o nosso sujeito. Podemos saber quando aconteceu. O verbo ele não vem assim no presente, passado, futuro. Se aconteceu, vai acontecer, está acontecendo. Com quem ele fez. Então, várias informações o verbo vai nos dar. Então, é super importante. O verbo é como se fosse aquele teu amiguinho que anota tudo, tem tudo ali, ó, anotado, a gente tá impecável, caderno impecável, que quando você pede ajuda dele, tá aqui, ó. Ele sabe te dizer? Exatamente é isso, o nosso verbo é importante, tá? E aí eu quero perguntar para vocês conhecem a cantiga Dona Aranha? Certeza que sim, porque essa cantiga é bem conhecida. Então vamos ler? Muito bem, então vamos ler a nossa cantiga da Dona Aranha. Dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva e o sol já vem surgindo. E a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa, desobediente. Sobe, sobe, sobe. Nunca está contente. Com certeza vocês já ouviram bastante, né? Eu amo cantar essa música. Vamos lá. Então, falei para vocês que o verbo é um termo super importante. Afinal de contas, nós falamos aqui que ele é o centro da nossa oração. E é através dele que nós vamos saber duas informações básicas. Que quem é o sujeito e o predicado. Ele pode trazer outras informações? Com certeza, o verbo traz mais. Mas vamos focar aqui no sujeito e predicado? Agora que a gente já leu, vamos analisar algumas orações aqui. Lembre-se que para a gente saber quantas orações tem aqui, basta contar a quantidade de verbos. Olha só, tudo que está de verdinho é o verbo. Então, nós temos vários verbos aqui. Nossa primeira oração, Dona Aranha subiu pela parede. Nossa primeira oração, nós só temos uma oração aqui, porque só tem um verbo, e esse verbo é o subiu. Olha a pergunta que eu faço pro verbo. Quem subiu pela parede? Quem foi, gente? Dona Aranha. Então, tá vendo, ó? Quem fez? Então, Dona Aranha é o nosso sujeito, porque o sujeito é aquele que pratica ou sofre a ação do verbo. E aí, ó, subiu. Percebam que o nosso verbo ele não pede nenhum complemento. Quando eu falo que a Dona Aranha subiu, vocês entendem o que aconteceu. Mas nós somos curiosos, então a gente coloca mais uma informação. Subiu, subiu para onde? Onde? Veja que é da ideia de quê? De lugar. Então, pela parede, da ideia de lugar é um adjunto, o quê? Adverbial de lugar. E tudo isso aí, ó, subiu pela parede, é o nosso predicado, porque está falando o que ela fez. E o nosso predicado é tudo que a gente declara do sujeito, certo? Vamos aqui para mais uma oração. Veio a chuva forte e a derrubou. Agora aqui, perceba que nós temos duas orações dentro desse parágrafo aqui, porque nós temos dois verbos, veio e derrubou. Vamos fazer a pergunta para eles? Veio a chuva forte e a derrubou. Quem veio? A chuva forte. Veja aí que a chuva forte é o nosso sujeito.
Veio, quem vê, a gente já entendeu a oração aí, né? E a derrubou. Olha, quem derrubou? Quem foi que derrubou? Novamente, a chuva forte. Então, veja que a chuva forte aqui está sendo o nosso sujeito dos dois verbos. A chuva forte derrubou. Derrubou o quê? Derrubou quem? A Dona Aranha. Porque... Mas, professora, não tem a Dona Aranha aqui. Veja que está sendo substituído pelo a, que é o nosso pronome oblíquo. E a derrubou a aranha. Então, a substituição é aranha. Eu não posso botar assim, derrubou ela. Aqui não cabe, né? Então, fica a derrubou. Então, nós temos sujeito, verbo e complemento, certo? Então, agora vamos para o nosso aplicando. Muito bem, vamos lá responder uma questão FUNRIO de 2012. O primeiro parágrafo da crônica O Verão e as Mulheres, de Rubem Braga, diz: talvez tenha acabado o verão. Há um grande vento frio cavalgando as ondas, mas o céu está limpo e o sol é muito claro. Duas aves dançam sobre as espumas assanhadas. As cigarras não cantam mais. Talvez tenha acabado o verão. Observando as frases no parágrafo anterior, pode-se reconhecer que o cronista escreveu, letra A, 4 frases nominais e 4 orações. Letra B, 5 orações. Letra C, 6 orações e uma frase nominal. Ou letra D, 8 orações. Lembre-se que frases nominais não há presença de verbo e tem sentido completo. Já as frases verbais têm sentido completo e presença de verbo. Frase que a gente diz que é somente uma oração, no caso, né? Tem presença de verbo e nem sempre vai ter um sentido completo. E aí, qual é o que vocês acham aí que esse parágrafo, né, foi escrito por quantas frases, quantas orações ou só oração? Vamos lá? Aqui, esse pequeno trecho foi escrito com 8 orações, certo? No nosso texto, ele apresenta 5 pontos finais, o que vai delimitar os nossos períodos, né? Então, a gente tem vários períodos ali. E também ele é composto por 8 orações, que vai ser através dos nossos verbos, né? Tem acabado, a, cavalgando, está, é, dançam, cantam e, novamente, tenham acabado. Então, para a gente saber quantas orações tem ali, nós temos que contar a quantidade de verbo. Parabéns para quem acertou. Muito bem, meninos, na nossa aula nós falamos sobre frase e oração. Nas frases nós vimos 2 tipos de frase, frase nominal e frase verbal. Vimos ali a diferença entre elas e que um termo é super importante, que foi quem? O verbo. O verbo é o termo importante porque ele nos dá várias informações, como, por exemplo, quem é o sujeito e quem é o predicado. Lembrando que sujeito é aquele termo que sofre ou pratica a ação do verbo e o predicado é tudo aquilo que a gente declara sobre o sujeito. E só o verbo vai poder nos auxiliar a dar esta informação, certo? Então vamos lá recapitular o que a gente viu? Falamos de frase, né? A gente já sabe que a frase é um enunciado com sentido completo. E não esqueçam que ela tem que começar com letra maiúscula e terminar com uma pontuação. Aí nas frases nós falamos da frase nominal, que ela não apresenta verbo, como a gente viu lá. Que dia lindo, né? Percebam que não tem verbo. Outra frase que a gente trouxe foi as frases verbais. As frases verbais, elas apresentam verbo. O dia está lindo, ó, o verbo aí está, a gente viu isso aí também. E aí, quando a gente fala de frase verbal, que há a presença de verbo, nós também temos que falar sobre o quê? Oração, porque a oração também tem ali a presença do verbo. Então, se a gente fala de frase verbal, não tem como não falar de oração, porque aparece
o verbo. A diferença é que, na oração, pode ou não apresentar sentido completo. E aí, meninos, gostaram da nossa aula? Eu espero que sim, porque se gostou, vocês vão fazer o quê? Assinar o nosso canal do Contraturno. Aonde? Lá no YouTube. Basta assinar o quê? @Contraturno Digital. Até a próxima. Tchau, tchau.